Na aula de hoje, vamos falar sobre os tipos de empresa existentes. A gente considera uma empresa como uma organização econômica que pode ser exercida individualmente ou de forma coletiva, oferecendo produtos ou serviços ao mercado com o objetivo de gerar lucros. Os tipos de empresa no Brasil são adequados à atividade fim do empreendimento, o seu faturamento, a quantidade de sócios e até a forma como ele é constituído. A escolha por um deles deve ser feita na abertura da companhia. E o empreendedor que decidir trabalhar individualmente, sem a participação de sócios, deverá ser enquadrado como empresa individual, EIRELI, microempreendedor individual ou autônomo. Ou caso prefira se unir com outras pessoas, que são os sócios, deverá ser enquadrado como sociedade. Nós vamos ver cada tipo na sequência com maiores detalhes. Entre os tipos de empresa temos o profissional autônomo, a empresa individual de responsabilidade limitada, que também é conhecida como EIRELI, o microempreendedor individual, sociedade simples, sociedade limitada, sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações, sociedade anônima, sociedade cooperativa e sociedade em conta de participação. Então, eu vou falar cada um deles mais detalhadamente nesse tópico. O primeiro tipo que vamos falar é do profissional autônomo. O Código Civil não traz uma definição específica de autônomo, mas diz que o autônomo não é considerado como empresário. É um profissional que exclusivamente presta serviços. Então, o autônomo ele é proibido de exercer atividades de comércio ou atividades industriais. Ele não possui CNPJ e, para formalizar sua atividade, ele deve solicitar um alvará da Prefeitura Municipal onde mora e a respectiva inscrição no INSS. Deve analisar também a legislação municipal da sua cidade para verificar se há algum impedimento em relação ao registro que ele deseja fazer. Sua escrituração destina-se a excluir da renda tributável de pessoas físicas os tributos necessários ao exercício de atividade profissional, evitando o pagamento de tributos desnecessários. O outro tipo seria a empresa individual. Nesse caso, o empresário ele não é sócio, mas proprietário da empresa. O nome empresarial tem que ser o mesmo do empresário. Ele apenas pode escolher o nome fantasia. Mesmo que exista um capital social, o proprietário responde 100% pelo negócio, podendo ter todo o seu patrimônio tomado para cobrir dívidas empresariais em aberto. Não tem contrato social e, por não haver sócios, apenas um requerimento de empresário é formalizado com os dados de empreendedor e os dados da empresa. Aí temos a empresa individual de responsabilidade limitada. Então, ela funciona da mesma forma que uma empresa limitada. Só que nesse caso aqui, a lei exige um capital mínimo de 100 salários mínimos, 100% integralizados na abertura, ou seja, já na abertura da empresa eu preciso, o proprietário, ele precisa dispor de 100 salários mínimos. Sempre é formada por apenas um sócio da seguinte forma: ele toma decisões sozinho por ser o único envolvido, tem seu patrimônio separado daquele da empresa e responde financeiramente por ela até o limite do capital social. E usa na empresa um nome empresarial e não seu nome. Então, a gente viu anterior que a empresa individual, o nome da empresa, a razão social da empresa tem que ser o mesmo nome do empresário. Nesse caso aqui, da empresa individual de responsabilidade limitada, o nome da empresa é outro que não o nome da pessoa, tá bom? O nome do empresário. Bom, então, essa é uma das diferenças e também é exigido esses 100 salários mínimos aí na abertura da empresa.
Então, o sócio, ele que vai tomar as decisões sozinhas, que ele é o próprio empresário. Aí temos o microempreendedor individual. Então, o microempreendedor individual é uma figura única dentro da legislação brasileira. Então, ele foi criado para facilitar a formalização de quem possui um pequeno negócio e esse negócio é para subsistência. O faturamento desses empreendedores deve respeitar o limite de 85 mil por ano, de janeiro a dezembro, para não ser desenquadrado como microempreendedor individual. O limite de faturamento é proporcional. Então, o limite que a MEI pode ganhar mensalmente é de R$ 6.750. Muitos MEIs também trabalham para outras empresas em regime CLT. Então, o limite de faturamento da empresa, ele não inclui o salário recebido por esse trabalho, tá bom? Apenas os pagamentos recebidos pelos trabalhos como microempreendedor individual. Então, por exemplo, a pessoa realiza um serviço de manicure. Então, ela quer oficializar, formalizar esse serviço, ela pode ser uma microempreendedora individual. Se ela trabalhar em algum outro local, por exemplo, ela trabalha também alguns dias em um salão e ela é registrada em regime CLT. Para comprovação da MEI, ela só vai utilizar o salário recebido pelos trabalhos como microempreendedor individual. E lembrando, né, que tem que respeitar esse limite mensal de 6.750 ou o limite anual de 81 mil por ano, de janeiro a dezembro. Daí a gente já começa a entrar nos tipos que são sociedades. Até então eram pessoas individuais que montavam as empresas. Agora nós temos as sociedades. E a primeira delas seria a sociedade simples. Então, as sociedades simples são aquelas feitas por profissionais prestadores de serviço, ou seja, né, aqueles que têm a própria profissão como atividade principal, como, por exemplo, as atividades intelectuais, técnicas e científicas. E, em geral, esse tipo de sociedade ele requer um registro em um órgão de classe. Não há necessidade de registro na junta comercial, sendo válido um registro no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho vários arquitetos que desejam trabalhar juntos em sociedade, ou advogados, tá bom? Então, eles podem abrir as suas empresas sendo sócios. Então, ele pode abrir uma sociedade simples. Nesse caso, então aqui é necessário ter o CNPJ, né? Então ter o registro no cartório, né, de registro civil de pessoas jurídicas. Então nesse caso ele é necessário esse registro. Bom, então o que difere, né, do que a gente viu anteriormente, por exemplo, do empresário da empresa individual, é que aqui, né, mais pessoas que exercem a mesma profissão vão montar algo em comum, vão montar uma sociedade. Aí, sociedade limitada. Então, é aquela que conta com investimentos de capital de cada um dos sócios que possuem cotas do empreendimento. Então, várias pessoas desejam abrir uma determinada empresa de maneira conjunta. E cada uma dessas pessoas vão possuir cota desse empreendimento. E as cotas não necessariamente precisam ser nas mesmas quantidades. Aquele com maior quantidade de cotas é conhecido como acionista majoritário daquele empreendimento. A inclusão da sigla limitada na razão social, ela é obrigatória para esse tipo de sociedade. A quantidade de membros é indiferente, sendo permitida até mesmo uma única pessoa jurídica ser uma das sócias. A um dos sócios deve ser atribuída a responsabilidade legal sobre a administração, com especificação por escrito no contrato social. Deve-se obrigatoriamente registrar na junta comercial. Os sócios são responsáveis pela empresa apenas com referência ao valor que investiram nela.
Os sócios não são responsáveis individualmente pelas dívidas do negócio, né? Essa diferenciação jurídica entre bens da empresa e bens pessoais constam no contrato social do empreendimento. Então, ele não garante uma dívida com os seus bens pessoais, né? São separados os bens da empresa e os bens pessoais. E, por exemplo, vamos supor que a dívida é de 100 mil reais e eles não conseguem pagar a dívida. Vamos supor que eu tenha 100 cotas, um acionista tem 50 dessas 100 cotas, o outro tem 20, outro tem 30, por exemplo, né? Temos 3 acionistas. Aquele que tem 50% das cotas, ele será responsável por 50 mil reais da dívida, tá? Considerando uma dívida de 100 mil reais, ele que precisa se responsabilizar por 50 mil. O que tem 30% das cotas vai se responsabilizar por 30 mil. E o que tem 20% vai se responsabilizar por 20 mil. Aí nós temos também a sociedade em nome coletivo. Então, é um formato de sociedade no qual os seus membros se tornam solidários e respondem pelas dívidas da empresa. Então, em caso de dívida, o patrimônio dos sócios pode ser requerido como meio de pagamento. Devem ser constituídas exclusivamente por pessoas físicas e as responsabilidades podem ser delimitadas na constituição do contrato desse tipo de sociedade.